Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao nosso canal, seu e meu. Eu sou a Maria Helena e hoje a gente vai falar sobre os ciclos lunares e as fases da mulher. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque eu percebi que eu tô trazendo conteúdos muitas vezes complexos, só que eu tô me esquecendo de trazer o simples. E eu sei que no processo de autoconhecimento, e a gente vai falar do triângulo, né, da mulher que eu falei, da mulher com ela mesma, a mulher com o espírito, né, algo sagrado, e a mulher com a outra pessoa, seja parceiro, amigos, trabalho, tudo aquilo que simboliza o outro. Nesse processo, ela com ela mesma tem uma caminhada para acontecer. Então, isso que eu vou falar hoje tem a ver desse autoconhecimento, a mulher com ela mesma. Ela se perceber e se descobrir a partir das próprias fases e das fases da lua. E vou falar também dos arquétipos, certo? Vamos começar. A primeira fase que a gente pode pensar da lua vamos pensar aqui, não tem primeira, né? Mas vamos colocar a primeira como a lua nova. Lua nova é quando a gente não vê a lua no céu. Pelo menos num dia da lua nova não tem lua no céu, depois começa a fazer aquele ganchinho assim, e daí vai aumentando, aumentando, aumentando e crescendo. Então a lua nova ela tem uma tendência a se esconder, se retirar. Quando a gente pensa na fase da mulher que se retira e se esconde, que fase é essa? A fase da menstruação. É a fase em que a mulher mais sente vontade de se recolher, se retirar, se esconder mesmo, né? Não necessariamente se esconder nesse sentido, no sentido, num mau sentido, mas mais num sentido mesmo de se recolher, de se, sabe, se preservar. Então, a fase menstruação é correspondente à fase nova da lua. Helena, significa que eu tenho que menstruar na fase nova da lua? Então, eu tô aqui menstruada, a lua tem que estar nova? Não, com certeza não. A gente só faz essa comparação, até uma percepção, para que a gente compreenda melhor como nós somos as 4 fases e como a gente pode cuidar dessa fase. Mas o que a gente está dizendo é, quando está menstruada, você está na sua lua nova interna. Eu posso fazer um vídeo aqui dizendo como é menstruar na lua nova, depois menstruar na crescente, menstruar, sabe? Trazer essas percepções. Vou fazer isso. Mas o que eu estou trazendo hoje é, quando você está menstruada, você está na sua lua nova interna. Ou seja, você está mais recolhida, às vezes com vontade de ficar mais sozinha, não querer ver ninguém. E é também, como a lua nova, um restart, um reinício, um recomeço. Porque é quando a gente menstrua que tudo vai recomeçar, o nosso ciclo vai recomeçar. Percebe a união? Então a lua nova tem aquela escuridão da lua nova, que é aquela entrega profunda, que é o nosso sangue que desce, e depois, logo mais, os hormônios já começam a trabalhar de novo, porque vida que segue. E aí a lua também começa a crescer. Então, isso. Quando a gente pensa, então, menstruação, lua nova, qual é o arquétipo que a gente tem aqui? A anciã, a grande sábia. Por quê? Porque a gente tem aqui a mulher que, na hora que ela está menstruada, ela acessa também uma sabedoria divina, algo muito maior que ela recebe. Eu já falei disso aqui no vídeo menstruação como conexão espiritual. Já falei disso, mas estou aqui reafirmando então que a lua nova ela traz pra gente esse arquétipo. Então, lua nova, menstruação, o arquétipo da anciã, que é essa recepção da sabedoria, ou seja, eu recebo tudo aquilo, canalizo, é a canalização. Ok. Quando a gente fala então da. Quando a gente fala então, isso lua nova. Quando a gente pensa em hormônios, é a queda hormonal. É a hora em que a gente vai bem para baixo, assim, queda hormonal. Só que logo depois os hormônios já começam a agilizar, porque eles precisam ativar lá o nosso folículo para ovulação, ativar para os óvulos, para o nosso óvulo amadurecer. Então, aí a gente começa essa nova fase, que é lua crescente, que dentro da gente é fase folículo estimulante, que
corresponde ao arquétipo menina. Então, o que está acontecendo dentro da gente? Os hormônios começam a subir, porque já tem lá o sinal de um óvulo amadurecendo. Então, começa a amadurecer aquele óvulo. Então, os hormônios responsáveis por amadurecer esse óvulo, por deixar ele prontinho para a ovulação, já começam a agir. Então, isso é lua crescente, percebe? Lua nova, lua crescente. Olha só aqui, lua crescente, hormônios já começam a subir, mais energia. Assim como na lua crescente a gente percebe mais energia, se a gente for comparar, né? A gente percebe que, opa, ela já não tá mais escondida, ela já tá sendo vista, ela já tá indo em direção ao ápice. Então a gente tem mais energia. É a fase menina, é a fase em que a gente tá pronta pra ir atrás das coisas. Percebe que isso tudo, gente, a mulher vive em um mês, em 28, 29 dias. Então, é algo que é intenso, certo? Então, a gente tem que ter essa percepção clara. Ah, Helena, mas é justamente 7 dias depois da menstruação que eu começo na minha fase folículo estimulante? Não, ela não é assim marcada. É um flow, assim, um fluxo. Assim como a lua crescente, a gente conta 7 dias, né? A lua nova, 7 dias. Então a gente tem a crescente. Mas, de fato, desde quando ela se tornou nova, ela já tá crescendo, né? Então a gente não tem um ponto, assim, que a gente pode dizer. É um fluxo, assim. É fluidez. E a mulher também. Então, hormônios hormônio subindo, mulher que tá no arquétipo menina, mais energia, começando a querer ir mais para fora, a querer ser vista, a querer fazer, a ter energia. Essa fase geralmente é a fase na folículo estimulante em que a mulher não tem tanto interesse sexual. Cada mulher vai perceber, né? Você vai perceber também se essa fase é mais sexual ou menos. E também depende muito da fase, porque às vezes essa fase ela vai acionar a nossa menina, ou seja, aquilo que a gente viveu quando a gente era menina. Então percebe que independente de como foi a fase menina, se ela foi muito sexualizada, às vezes a gente vai ter mais desejo sexual nessa fase. Mas perceba também que isso pode ser épocas, pode ser só porque tá tendo que curar algo e depois já muda, enfim. O importante é se auto-observar, tá? Aqui a gente não vai ter regras, a gente só tá trazendo isso e aí você se auto-observa nas próprias percepções. Lua crescente, fase folículo estimulante, hormônio já subindo, arquétipo menina. Lua cheia. Lua cheia, a gente pensa ápice. Qual é o ápice da mulher? Ovulação. Então, a mulher, no ápice dela, ou seja, o ápice hormonal, é quando, pum, quando chega esse ápice hormonal que ela ovula, pronto. Aí, tudo já começa a acontecer para se preparar para receber um bebezinho. Porque ela pode, por exemplo, fecundar esse óvulo. Então, tudo já se prepara. A progesterona sobe para deixar o endométrio no ponto para receber um bebezinho, né? Um embriãozinho. Mas você percebe que essa ovulação é o ápice. E a ovulação da mulher acontece em um dia, 24 horas, um dia. Só que essa mulher que ovula um dia, muitas vezes ela tem mesmo um pouco antes, um pouco depois, essa vontade maior sexual. E aí, claro que você vai precisar se perceber também e ver quando é que é a sua vontade maior que tem a ver com o sexo. Perceber se é na ovulação, muitas vezes nem é na ovulação, muitas vezes é em outra fase. Mas é legal você se perceber para que você possa se conhecer mesmo, né? Poder saber de você, saber como é que acontece. Mas então, olha só. Lua cheia, fase ovulação. O que está acontecendo com a gente no nosso corpo? Ovulação. Helena, a ovulação acontece 7 dias? Não. A ovulação acontece um dia. Só que lembra que a gente fala? Ah, se você estiver fazendo tipo a tabelinha, assim, né? Vamos falar bem assim mesmo. Tabelinha de, eu sei quando eu ovulo e aí eu não vou fazer sexo 3 dias antes da ovulação, 3 dias depois, porque é como se fosse uma janela de segurança. Só que essa janela de segurança, ela também é mais ou menos essa janela de ovulação, que no caso, 3 dias antes, 3 dias depois, dá 7 dias, né? Só que a mulher não ovula 7 dias, ela ovula um dia só.
E, gente, vou dizer mais uma coisa. É muito, muito, muito raro a mulher ovular e, e engravidar. Por exemplo, fazer amor 2 dias antes da ovulação e o espermatozoide ficar vivo lá dentro e engravidar essa mulher no dia da ovulação 2 dias depois. É raríssimo. Por que que é raríssimo? Porque quando a mulher quer engravidar, ela precisa acertar essa janela da ovulação. Raramente ela engravida. Fiz amor, tá lá, vivo o espermatozoide 2 dias dentro de mim. Sim, é possível, mas estou dizendo que é raro. Certo? Qual que é o arquétipo aqui? A mãe. Porque é a hora que essa mulher pode engravidar. Mas não só por isso, porque é quando essa mulher tá nessa lua cheia, nessa ovulação, é quando ela tá na plenitude, no ápice dela. É quando ela. Tanto que, né, uma mulher que tá grávida, geralmente as pessoas falam, nossa, como ela tá linda, como ela tá nesse ápice, na plenitude. Mas essa mulher que não é mãe e que ovula, ela também acessa o arquétipo mãe, mesmo sem ser mãe, percebe? Então aqui é o arquétipo em que, Helena, mas eu não sou mãe, o que que é então? São seus projetos. Então é a hora em que você vai colocar, vai se expor mais, vai ser mais vista, ainda mais do que na fase folículo estimulante lua crescente. É ainda maior essa exposição. Ovulação. Terminou a ovulação, gente, você vai começar a sentir uma pequena queda. É bem devagarinho essa queda. Bem devagarinho. Esse próximo momento é a fase lua minguante. Depois da lua cheia, lua minguante. Que daí é a fase lútea. Que é pra você ver o nome, né? Vem de luto. Já vem de luto mesmo, mas é lútea porque é depois da ovulação que o óvulo deixa no ovário o corpo lúteo, que esse corpo lúteo avisou, opa, precisa de progesterona. Temos um corpo lúteo aqui. E aí depois, caso essa mulher não tenha, esse óvulo não tenha sido fecundado, a gente vai ter a menstruação de novo. Mas quero falar da fase minguante. Então, a fase minguante começa uma quedinha, assim. Tem também a subida da progesterona nessa próxima fase lútea, progesterona alta. Só que estrogênio já começa a descer, e aqui é uma fase boa pra ir soltando. Aqui é a fase em que, gente, ó, aqui é uma fase boa pra você, por exemplo, perceber os limites, perceber aquilo que não te faz bem, então por isso que são os limites, né? Perceber onde você quer dizer os nãos. Essa fase do lua minguante é fase de corte. Então, a fase que você precisa olhar para tudo aquilo que você precisa cortar, certo? Essa fase é a fase também lente de aumento, por isso que é a fase TPM. Quando a gente pensa em fase lua minguante, fase lútea, que é a pós-ovulação, né? A gente entra na TPM, tensão pré-menstrual, ou seja, pré-menstrual, antes da menstruação. Então não é uma tensão menstrual, uma tensão pré-menstrual. Isso acontece nessa fase lútea, que é a lua minguante. E aí aqui é muito bom olhar tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que não te faz bem, tudo aquilo que tá precisando cortar, porque na menstruação aí é a hora que você entrega, chega, sabe? É bom dizer não, bons não são ditos nessa fase. Limites também são colocados nessa fase. Qual é o arquétipo dessa fase? A feiticeira. Aqui é a feiticeira por quê? Porque a feiticeira, ela faz essa magia. E é essa magia da transformação. Então, a feiticeira aqui, ela transforma tudo aquilo que ela... Sabe essa coisa de olhar para tudo que precisa cortar? A feiticeira ela tem esse potencial e, inclusive, de transformar aquilo que não tá legal. Então, essa é uma fase um pouco mais tensa para a mulher. Muitas mulheres acessam raiva tremenda nessa fase. Então, observa essa fase. Se você acessa raiva tremenda, se você, dependendo daquele sentimento que tá vivo, é porque muitas coisas precisam ser curadas. Às vezes é olhar para relação com o pai, muitas vezes é olhar para se você tá dizendo não quando você quer dizer não, olhar para os seus limites, tudo isso nessa fase. Então, olha só, falamos de todas as fases: lua nova, menstruação, anciã. Lua crescente é a fase folículo estimulante, a menina.
Lua cheia, a ovulação, que é a mãe. E por último, a lua minguante, que é a fase lútea, que é a feiticeira, que quando esse óvulo não é fecundado, todo o endométrio descama e recomeçamos. Por isso que daí, lua nova de novo, recomeço. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou, coloca, curte, comenta. Se você tiver dúvida, pode comentar aí que eu vou amar te responder. Um grande beijo e até a próxima.